Olá, seja bem-vindo ao canal Dark Reddit. Aqui você encontra histórias e relatos por pessoas no Reddit. Apague as luzes, coloque os fones e prepare-se para uma história do Dark Reddit. Desde pequena, meu sonho era ser parteira. Havia algo mágico, sabe? Estar presente no momento exato em que uma nova vida chega ao mundo. Eu amava absolutamente tudo na minha profissão. Nem os longos plantões noturnos, os pacientes mal-educados ou os pais que pareciam distantes conseguiam estragar essa paixão para mim. Mas tudo isso mudou na noite em que uma mulher grávida entrou na nossa sala de parto. Ela não tinha nenhum documento de identidade, vestia um agasalho surrado, bem gasto. Disse que se chamava Greta. Sinceramente, até hoje eu não sei se esse era o nome verdadeiro dela. Ela parecia pálida e subnutrida, com os olhos vermelhos e fundos. O colo do útero dela já estava com 5 centímetros de dilatação. Então a Emma, nossa médica de plantão, decidiu interná-la imediatamente. Os sinais vitais dela estavam normais, o que era um alívio. Nas horas seguintes, o trabalho de parto progrediu e nós induzimos o parto. Tudo parecia estar correndo bem no início, mas então, de repente, o corpo de Greta se contraiu de uma forma violenta. Seus olhos reviraram completamente. E veias grossas, quase pretas, saltaram por toda a sua barriga. Eu nunca tinha visto nada parecido em todos os meus anos de experiência e gritei por ajuda. Mas quando o médico-chefe finalmente chegou ao quarto, Greta já estava mais calma, como se nada tivesse acontecido. Logo depois, ela deu à luz um bebê saudável, sem nenhuma complicação. Nós examinamos o bebê ali mesmo, na sala de parto. Tudo parecia perfeitamente normal. Depois disso, fui até o posto de enfermagem para registrar tudo no nosso sistema, como é o procedimento padrão. Quando voltei ao quarto, alguns minutos depois, Greta e o bebê tinham sumido. Desapareceram sem deixar rastro. Avisamos imediatamente a administração do hospital, mas como Greta parecia estável e o bebê parecia bem, eles não fizeram nada. Meus alertas de que algo muito estranho estava acontecendo foram completamente ignorados. O hospital já estava sobrecarregado demais. Eles simplesmente não precisavam de mais problemas para lidar. Uma semana depois, Greta voltou. Mesmo horário, mesmas roupas. E o mais chocante, ela estava grávida de novo. A princípio eu achei que alguém estava pregando uma peça em mim. Uma brincadeira de muito mau gosto. Mas quando perguntei aos meus colegas, eles agiram como se não fizessem a menor ideia do que eu estava falando. Ela esteve aqui semana passada. Eu insisti. Você deve tê-la mandado para casa, porque ela ainda não estava pronta. Bom, agora ela definitivamente está. Conecte ao monitor, disse a Emma, com pressa. Não, eu respondi, tentando manter a calma. Ela já deu à luz semana passada. Emma me lançou um olhar que era uma mistura de preocupação e diversão. Talvez você devesse parar de trabalhar no turno da noite, disse ela, e começou a preparar as coisas para o parto. E então, tudo aconteceu exatamente como antes. Greta se contraiu daquela maneira bizarra, seus olhos reviraram, e de repente, tudo parou. Exatamente às 2h45 da manhã, ela deu à luz, de novo, sem nenhuma complicação. E depois, desapareceu novamente, levando o bebê. Isso aconteceu mais 4 vezes nas semanas seguintes. Sempre o mesmo padrão. Ela chegava, tinha aquela crise estranha, dava à luz precisamente às 2h45 da manhã e desaparecia tão silenciosamente quanto havia chegado. Na 5ª vez, eu notei algo diferente na barriga dela. As veias que saltavam não eram aleatórias. Elas formavam um padrão, um círculo com um quadrado dentro. O que aquilo significava? Eu não conseguia parar de pensar nisso. Aquela imagem ficou gravada na minha mente. Então, eu decidi, na próxima vez, eu iria segui-la. Quando ela apareceu novamente uma semana depois, eu disse a Emma que estava me sentindo mal e precisava ir para casa. Ela não ficou nada feliz com isso. O hospital estava com falta crônica de pessoal, mas acabou me deixando ir. Eu bati o ponto, fui até o estacionamento e sentei no meu carro, em um lugar de onde eu podia ver a janela do quarto dela. Exatamente às 2h45 da manhã, ela teve o bebê. Pela janela, observei meus colegas examinarem o recém-nascido
e depois saírem do quarto. Momentos depois, Greta se levantou da cama, pegou o bebê nos braços e saiu. Poucos minutos depois, ela saiu pela entrada principal do hospital e atravessou o estacionamento. Saí do carro e comecei a segui-la, mantendo uma distância segura. Ela tinha acabado de dar à luz, mas caminhava rápido e com passos firmes, como se nada tivesse afetado. Eu sei que às vezes as novas mães se recuperam rapidamente, mas o parto é exaustivo. É como correr uma maratona de 9 meses que termina com um triatlo. Cobra seu preço, não importa o quão em forma você esteja. A forma como ela andava não era humana. Greta atravessou várias ruas e entrou no antigo distrito industrial da cidade. Os postes de luz mal funcionavam ali. Então, eu a segui pelas sombras, até que ela chegou a um antigo armazém abandonado. Ela parou em frente a uma porta de metal pesada e enferrujada. Eu me escondi atrás de um caminhão que estava estacionado por perto. Espiei pela esquina, mas ela tinha sumido. De repente, senti uma presença atrás de mim. Ela estava ali. Dei um pulo de susto e bati com a cabeça na cabine do caminhão. Eles estão esperando por você, disse ela, com uma voz sem emoção. Quem? Eu perguntei, com um coração na boca. Ela não respondeu. Simplesmente se virou e voltou para o armazém. A porta de metal se abriu com um rangido e ela entrou. Eu sabia que não devia segui-la. Meu instinto de sobrevivência gritava para eu correr dali. Mas eu não consegui resistir. A porta aberta me atraía como um imã. Meu medo começou a se dissipar e se transformou em outra coisa. Uma sensação estranha de pertencimento. O que quer que estivesse dentro daquele armazém era para mim. Eu pertencia àquele lugar. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Era a hora. Eles estavam esperando. Lá dentro, o armazém estava tomado por uma névoa densa e esverdeada. E o cheiro cheirava a minha infância. Cheirava aos lírios que a minha mãe cultivava no jardim, a protetor solar e a churrasco de domingo. Era um cheiro de casa. Algo se moveu na névoa, grandes tentáculos, brilhando em verde neon, vieram em minha direção. Conforme se aproximavam, as cores ficavam mais vibrantes e o cheiro mais forte e reconfortante. Um dos tentáculos me tocou suavemente no braço. Eu vi o padrão em sua ponta. Um círculo com um quadrado no centro, o mesmo padrão da barriga de Greta. E de repente, eu entendi tudo. Foi como se o conhecimento simplesmente surgisse na minha mente. Ninguém precisou me explicar nada. A informação estava ali, como algo que eu sempre soube, mas havia esquecido há muito tempo. Eles vieram ao nosso planeta, não para nos atacar, mas para se esconder. Eles estão sendo caçados. A espécie deles está sendo dizimada. Em toda a galáxia, apenas alguns poucos sobreviveram, e esses sobreviventes fugiram para a Terra. Aqui, eles querem recomeçar, mas precisam se manter escondidos, disfarçados em corpos humanos. Eles estão disfarçando o DNA deles como humano, porque os humanos são protegidos. Ao contrário da maioria das espécies na galáxia, os humanos não podem ser tocados. A Terra não pode ser invadida. Destruir a humanidade desequilibraria todo o sistema galáctico. Então, eles encontraram uma maneira de usar essa proteção a seu favor. E eu faço parte disso. Sempre fiz. De repente, tudo ficou branco. Uma luz ofuscante me cegou. Minha cabeça latejava com uma dor insuportável. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. A dor se espalhou por todo o meu corpo, cada célula gritando. Por um instante, senti como se estivesse me despedaçando, como um caranguejo sendo jogado em água fervente. Quando a luz finalmente se dissipou, eu estava em um corredor. Eu reconheci o lugar. Era a nossa ala de parto no hospital. Olhei para baixo. Eu estava grávida. Muito grávida. Posso ajudar? Perguntou uma voz familiar atrás de mim. Era a Emma. Mas ela não me reconheceu. O olhar dela era de preocupação. O mesmo olhar que ela dava para qualquer paciente nova. Venha comigo, ela disse, tocando meu braço delicadamente. Ela me guiou para uma sala de exames.
Qual o seu nome? Eu não respondi, de imediato. Um nome surgiu na minha mente, como se sempre estivesse lá. Depois de uma pausa eu disse: Greta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Obrigado por assistir e até a próxima.